Ok, gravando, tudo certo, vamos lá, gravando. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, sejam vocês seres humanos ou híbridos. Sejam bem-vindos novamente ao meu escritório e para você que não me conhece, eu sou Tarsis Braga. Eu faço parte de algumas ordens iniciáticas já tem muito e muito tempo, inclusive atuo como palestrante e oficial em algumas delas. Também tive experiências paranormais maravilhosas quando fui sacerdote de algumas religiões, momento importante na minha vida. Faço parte de 2 institutos de parapsicologia e, por fim, eu estou cursando parapsicologia, estou adquirindo essa formação superior porque eu simplesmente amo o ocultismo. Acredito que, igual a todos vocês que acompanham o meu trabalho tanto aqui pelo canal quanto nas palestras que eu faço no canal de outras ordens, e aliás, muito obrigado a todos vocês por esse carinho, por esse respeito, por estudarem meu conteúdo. Sou grato eternamente. Eu estou aqui hoje, agora que fomos devidamente apresentados, para iniciar o meu curso que se chama Entendendo a Maçonaria quanto àquilo que pode ser falado. Fator esse que quem já acompanha o canal já estava sabendo o que ia acontecer. Esse curso ele viabiliza responder todas aquelas dúvidas que as pessoas têm quanto à maçonaria antes de entrar para a maçonaria, bem como desfazer os receios daqueles que são parentes de futuros maçons. Uma esposa preocupada com o marido entrar para a maçonaria, os filhos tendo que justificar quanto à presença do pai na maçonaria. Então esse curso hoje é voltado para isso. Eu dou início no curso no primeiro módulo que se chama Quem Sou Eu? Hoje vocês vão saber a minha história com a maçonaria, bem como porque eu tenho autoridade para falar com vocês, para instruir vocês quando o assunto for maçonaria. Curiosos? Então vamos começar o vídeo. Ponto número 1. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre como eu entrei para a maçonaria. Tudo começou com a morte do meu avô. O meu avô já era maçom há muitos e muitos anos, bem como na família dele, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, já existiam mais maçons de épocas bem anteriores. Inclusive esse é um assunto que, se eu fosse comentar a participação da minha família na maçonaria fora do país, seriam necessários vários vídeos para isso, mas hoje não é esse o propósito. É contar como eu ingressei. Então eu já tinha essa porta desse meu avô que era maçom enquanto estava vivo. Ele morreu. Meu avô, em vida, ele sempre foi uma pessoa que tinha muito dinheiro. Ele era dono de uma metalúrgica no interior de São Paulo, tinha vários outros investimentos. E fora até essa questão da família, que já tinha envolvimento com a maçonaria, ele também foi convidado pelo que acontece aqui no Brasil, que nós chamamos de maçonaria regular, que eu também não vou estender muito sobre explicações, porque é uma explicação que vai ficar para outro vídeo nesse curso, inclusive. Então não percam os próximos. E ele sempre participou da maçonaria regular, sempre foi bastante respeitado lá dentro, porém
por uma questão de família, ele tinha um trabalho muito grande quanto a um tipo de maçonaria chamado estrita observância templária, que inclusive eu vou falar sobre ela no decorrer do curso também, para que vocês possam entender esses termos. E dentro da estrita observância templária, o meu avô fundou 13 lojas dessa modalidade de maçonaria que praticavam um rito em específico, e aliás um conjunto de ritos em específico. Se você também não entende a questão do rito, fica tranquilo. Esse vídeo eu vou contar como eu entrei para a maçonaria. No decorrer do curso também vou falar sobre isso. E nessas 13 lojas, ele fazia um trabalho em paralelo com a maçonaria regular. Essas 13 lojas, elas eram divididas em 10 estados de São Paulo. Então, o projeto começou a ter uma abrangência maior. De repente, meu avô começou a ganhar uma importância grande, porque essa modalidade que ele praticava aqui no Brasil começou a ter força, começou a ter um número maior de membros. Porém, quando eu tinha 14 anos de idade, o meu avô faleceu. E era uma das maiores referências que eu tinha na época. E quando isso aconteceu, eu fiquei bem chateado, bem triste, né? Inclusive, enquanto os parentes repartiam a herança, eu tive que morar na cidade onde meu avô tinha fundado a primeira dessas lojas e na fazenda onde ele estava. E passaram-se 2 anos que meu avô tinha morrido, ou seja, ele morreu, eu tinha 14. Na época eu tinha 16 anos, depois desses 2 anos. E eu tomei um susto. Parou um carro bastante chique para a época na minha frente. Desceram do carro alguns homens de terno, me abordaram e disseram: filho, teu avô morreu, mas ele deixou irmãos. Eu acho que não é um segredo para você que o seu avô tinha um envolvimento com a maçonaria, porque ele mesmo tinha bastante orgulho de falar isso em público, né? E era bem conhecido por isso. E eles me disseram que como ele morreu, ficava a responsabilidade sobre a minha iniciação para eles, mas para isso eu teria que passar por uma outra etapa, que seria frequentar um preparatório para a maçonaria chamado Demolé, que muita gente conhece aí como Demolei, mas a palavra é em francês. Eu acredito que Demolé também não é a forma correta de pronunciar, deve ser Demolé, é alguma coisa mais voltada para a questão da França. E lá eu passei 2 anos esperando fazer 18 anos de idade para poder ter o meu ingresso para a ordem. Quando esse momento aconteceu de eu sair do Demolé para fazer parte da ordem de fato, eu tive 2 opções. Os mesmos responsáveis pela minha iniciação me disseram: olha, deixa eu te explicar uma coisinha. Atualmente, apesar da maçonaria ser forte, ela está passando por alguns percalços devido a brigas internas políticas. Porque existe o advento da maçonaria regular,
o advento da maçonaria de estrita observância templária, o advento da maçonaria espúria, da independente, e eles foram me explicando isso e me disseram: você tem a opção de seguir daqui para frente na maçonaria regular ou seguir aquilo que o teu avô de fato queria que você fizesse. Por isso que ele pediu para que nós fôssemos atrás de você enquanto estava em vida, pouca coisa antes de morrer, e seguir a estrita observância templária, se iniciar nessas 13 lojas e se envolver na causa que ele defendia. E esse foi meu primeiro contato com a maçonaria. Eu faço uma observação desse período que eu sempre falo nas minhas palestras, sempre falo nas aulas, nos meus vídeos, que eu me lembro de ter sido o pior iniciado que já existiu. Sabe por quê? Porque eu era um gênio quando o assunto era teoria, eu era um gênio quando o assunto era absorver conteúdo, sabe? Um gênio quanto a manifestar faculdades cósmicas dentro de uma ordem. Porém, eu era um mau exemplo, eu era um jovem rebelde, com algumas questões, tanto quanto ao pai, quanto a minha mãe, quanto a minha criação. Sabe, a única referência que eu tinha, né, e ainda assim era sobre a minha visão de criança, né, não era sobre a visão de adulto, a forma como eu enxergo hoje em dia a situação. Era o meu avô que havia morrido e eu, tal como todo jovem, entrei para a maçonaria, mas até meus 24 anos de idade não era um bom exemplo. Aquela fase, rock and roll, bebida, coisas erradas. E felizmente esses mestres que me iniciaram tiveram muita paciência comigo até eu tomar jeito com 24 anos de idade. E desde então, após meus 24 anos, eu não só comecei a engrenar mais ainda na maçonaria, como também a engrenar nas outras ordens que eu já fazia parte. Já comecei também a me direcionar para ordens que eu queria fazer parte, ainda não fazia. E hoje estou com 39 anos de idade, né? A gente pode colocar aí, se não contar o Demolé, meus 21 anos de maçonaria. E posso dizer para vocês que tem sido uma experiência maravilhosa. Gente, eu continuo com esse tópico, com esse módulo, que é o Quem Sou Eu, no próximo vídeo. É claro que ainda tem muita coisa que eu preciso falar e que não dá para falar em um vídeo só. E se você está gostando desse conteúdo que eu estou fazendo, está gostando, se interessa por esse curso, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de deixar o like, porque quando você deixa o like, eu de fato sei que você gostou do meu vídeo. Eu quero que vocês se lembrem que uma pessoa só, ela pode assistir o vídeo 10 vezes e sobe 10 visualizações, mas ela só consegue deixar o like uma vez. Então quando vocês fazem isso, eu consigo saber quantas pessoas gostaram do vídeo de fato. Compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que estão no perfil do meu objetivo, que gostam do assunto, que vão absorver o assunto, bem como comentem sempre quando vocês tiverem dúvidas. Irmão, não entendi tal coisa. Irmão, tem uma curiosidade a mais sobre alguma coisa que você falou. Comenta para mim, pode ter certeza que eu não vou deixar passar em branco. Vou responder com o maior carinho. E por fim,
Eu também peço para vocês me seguirem na rede social. Eu dou preferência hoje para o meu Instagram, @TarcisNeflin, porque lá vocês vão ter acesso não só a conteúdos do canal, como também conteúdos de outros canais, de outras ordens que eu realizo palestras, e eu sempre divulgo por lá, e nem sempre esse conteúdo está aqui no canal, então você vai ter um leque mais amplo. Eu agradeço a todos vocês desde já, e já que iniciei essa nova empreitada, também aproveito o momento para perguntar: vocês sabiam que eu dou aula de ocultismo e teologia já tem muito tempo dentro das ordens para diversos iniciados? Não? Sabiam que eu também atuo na área de psicoterapia, que é similar a uma psicanálise, mas já usa o advento de faculdades cósmicas quando se trata de resolver uma questão de patologia puramente mental que alguém tem? Sabiam que eu atuo com mentoria espiritual, tanto para aquelas pessoas que estão perdidas, para quem ainda não encontraram sua ordem, tanto para aquelas pessoas que são independentes, que não seguem ordens, mas que querem se iniciar no ocultismo, quanto também para aqueles que já fazem parte de ordens e de repente não conseguem assimilar um conteúdo, não conseguem manifestar uma faculdade cósmica que foi proposta naquele momento. Muita coisa, né, gente? E olha que não é tudo. Eu também atuo com práticas oraculares, como tarô e runa. Então eu aproveito esse momento para, caso algum de vocês tenha um interesse nessa questão, não deixa de me comunicar, tanto por aqui nos comentários, quanto no meu Instagram, porque aí eu consigo agendar sua consulta também. Amados irmãos e irmãs, sejam vocês seres humanos ou híbridos, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, e no próximo vídeo eu vou continuar com esse conteúdo do módulo Quem Sou Eu. Você vai saber mais um pouco da minha história na maçonaria, e até lá eu agradeço vocês fraternalmente muito, e não perde não.